Olá, querido aluno do quinto ano. Como vai você? Tudo bem? Vamos a mais uma videoaula de matemática. Abra a sua apostila na página 145. Aprenderemos hoje sobre medidas de volume e capacidade. Primeiramente, vamos retomar o que é volume e o que é capacidade. Você lembra o que é volume e o que é capacidade? Essas medidas, elas também podem ser expressas por meio de um número na forma decimal. Volume é a medida de espaço ocupado por um corpo. Pode ser um objeto, uma pessoa, um animal. Então, é a medida de espaço que um determinado corpo ocupa. E a capacidade nada mais é do que o volume interno de um corpo. Veja só, as unidades de medida de volume e capacidade que mais utilizamos são o litro e o mililitro. Nós podemos dizer que 1 litro equivale a 1000 mililitros e que 1 litro dividido por 1000 é igual a 1 mililitro. Veja que temos aqui a forma fracionária e aqui a forma decimal. Então, se nós temos 2 litros, nós temos 2 mililitros. Veja, mais uma vez, a palavra mili, te indicando que quando você tem uma medida em litros e você quer transformar em mililitros, você deve multiplicar essa medida por 1000. 2 litros vezes 1000, 2000 mililitros. Se nós temos então 5 litros, nós temos 5 mililitros. E quando nós temos uma medida que está em mililitros e queremos transformá-la em litros, nós devemos dividi-la por 1000. Se nós tivéssemos 2000 mililitros e quiséssemos transformar em litros, nós dividiríamos 2000 por 1000 e encontraríamos o resultado 2. Veja então o exercício proposto na página 146, exercício 40. Você deve observar então a unidade de medida dada para a unidade de medida pedida. Você tem uma medida em mililitro e deve transformar em litro. Nesse caso da água, você deve observar a embalagem para saber que esse recipiente tem a capacidade de 500 mililitros. Escreva no quadro abaixo. Depois, vá dividindo os mililitros por 1000 para encontrar a medida em litros. Para o exercício número 41, você deve responder qual é a unidade de medida correspondente. Lembre-se também que meio litro corresponde a 500 mililitros. No Desafiando a Cuca, você tem uma situação problema que diz que uma jarra está com 3/4 de sua capacidade ocupada. Esses 3/4 da capacidade ocupada da jarra correspondem a 900 mililitros. Então pense comigo, você tem um recipiente em que, dividida em 4 partes iguais, que seria o denominador da minha fração, 3 dessas 4 estão ocupadas. Essa capacidade ocupada corresponde a 900. Primeiramente, você precisa descobrir a medida de capacidade de cada parte dessa jarra, ou seja, 1/4 dessa jarra corresponde a quantos mililitros? Depois, você conseguirá descobrir a capacidade total em litros dessa jarra. Descobrindo cada parte da capacidade dessa jarra, basta multiplicá-la por 4, já que 1 inteiro seria 4/4. Como nós vimos na unidade 6, já no quinto ano, antes de encerrarmos o primeiro semestre, nós podemos medir o volume e a capacidade utilizando também outras unidades de medida, como o metro cúbico, o centímetro cúbico e o decímetro cúbico. Metro cúbico representado pela letra M, sobrescrito 3, decímetro cúbico representado pela letra DM, com 3 sobrescrito, e centímetro cúbico representado pela letra CM, com o 3 sobrescrito. Medir o volume de um sólido em centímetros cúbicos é o mesmo que contar quantos cubos de 1 centímetro cúbico cabem nesse sólido. Veja só, eu tenho uma unidade de medida de 1 centímetro cúbico. Por que é centímetro cúbico? Porque exatamente eu tenho 3 unidades de medida. Eu tenho uma unidade de medida que se refere ao comprimento,
Uma unidade de medida que se refere à largura e outra que se refere à altura. Veja só que nós temos então um objeto tridimensional. Trouxe aqui para você relembrar as medidas: comprimento, largura e altura, certo? Para descobrir qual é o volume de um sólido, nós podemos contar quantos cubos eu tenho aqui de 1 centímetro cúbico, né? E assim descobrir o volume. Então eu conto, eu tenho 4 centímetros aqui, eu tenho 2 centímetros nesse sentido e outros 2 neste sentido. Se eu contar todos os cubos de 1 centímetro cúbico, eu conseguirei descobrir que eu tenho 16 cubos no total, que totalizam então 16 centímetros cúbicos o volume dessa figura. Assim como nós aprendemos nas videoaulas anteriores, nós podemos obter o volume dos blocos retangulares de uma maneira muito mais fácil, multiplicando as medidas de comprimento, as medidas de largura e a medida de altura. Então, o que você faria? Você multiplicaria 4 centímetros, que é a medida referente à largura, 5 centímetros, que é a medida referente à altura, e 12 inteiros e 5 décimos, que é a medida referente ao comprimento. Você encontraria como produto dessa multiplicação 250. E, como você está multiplicando centímetro por centímetro por centímetro, ou seja, 3 medidas com a mesma unidade de medida, você coloca o 3 sobrescrito a abreviatura de centímetro. Portanto, o volume desse bloco retangular é de 250 centímetros cúbicos. Você deve fazer no exercício 43 o cálculo do volume dos blocos retangulares. Muito fácil. Multiplique as 3 medidas que você tem, tanto a medida do comprimento, quanto a medida da largura e a medida da altura. Veja só, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Estamos falando aqui do volume interno dos recipientes, ou seja, a medida de capacidade. Você deve, então, para responder o exercício 44, estimar o volume considerando a dimensão dos objetos. Veja só, você tem uma garrafa. Qual é a capacidade, o volume de líquido que essa garrafa ela pode comportar ou ela pode armazenar? 1 mililitro? 1000 litros? Ou 1 litro? E uma ampola, que é um recipiente bem menor do que uma garrafa? Qual é a capacidade interna desse recipiente, considerando o volume de líquido? 1 mililitro? 1000 litros? Ou 1 litro? E uma piscina? Qual é a capacidade interna da piscina, considerando então o volume de líquido que ela contém? Qualquer dúvida que você tiver para resolver os exercícios propostos, você pode consultar a sua professora. Não fique com nenhuma dúvida, faça os exercícios com bastante capricho, com bastante atenção, e eu espero você na nossa próxima aula.